Bora estudar poemas de Gonçalves Dias do vestibular seriado UEM, Paz 2024, etapa 2. Começamos aqui a análise dos poemas do vestibular seriado, tá? Da UEM, etapa 2, e nós vamos começar aqui pelo romantismo. Então, os nossos três primeiros poetas aqui que nós vamos ter, tá? São românticos, cada um pertencendo a uma geração. Então, nós começamos aqui com a primeira geração, com o Gonçalves Dias. Então, vai ficar na sequência aqui no canal, tá? Para você, né? Para facilitar para você. Então, essa primeira geração e o Castro Alves, olha, pensando lá na terceira geração, lá no Castro Alves, e o Gonçalves Dias, eu troco o nome, gente, tá? Quem já se acostumou com o meu canal sabe, de vez em quando eu troco nomes aí, tá? Minha cabeça, meu cérebro funciona muito rápido, e por isso que eu falo rápido também, para tentar acompanhar o cérebro muitas vezes. Então vamos lá, Gonçalves Dias. Gonçalves Dias, então, primeira geração. O contexto histórico aqui, né, precisamos falar um pouquinho do contexto histórico. Então, o Brasil tinha se tornado, né, independente de Portugal há pouco tempo. Então, necessitava dessa coisa, né, do nacionalismo, de mostrar as belezas do nosso país, tá? Ter essa primeira sensação de união de um país, né, de nação que não existia. E, mesmo depois da proclamação da República, isso ainda não foi, né, não foi assim automático. Isso demorou um tempo. Então, esses escritores românticos, eles foram muito importantes para isso, né? Por exemplo, Gonçalves Dias, né, recuperar a figura do indígena como um herói nacional, né? Já que aqui nós não tivemos Idade Média, lá na Europa, no romantismo, né, os heróis foram lá, o pessoal das cruzadas, os cavaleiros templários, essas pessoas. E aqui nós não tivemos, então seria o indígena. E por isso, né, o Gonçalves Dias aí mostrando, né, na sua obra os indígenas, tá, um pouco do que era aqui. E aí nós temos, por exemplo, né, o Visconde de Itané vai mostrar um pouco ali da região do Mato Grosso, Goiás. O José de Alencar tem umas tentativas ridículas, né, de falar sobre o Rio Grande do Sul, por exemplo. Tá? Então, o Brasil ele começa a ter essa questão mais de nação. Então, esse nacionalismo é muito forte, tá? Que são características dessa primeira geração. Nós temos ali também um saudosismo muito grande, né? Lembranças, tá? Falando ainda sobre o nacionalismo, né? Ele é exacerbado ao ponto de tudo do Brasil ser melhor. E essa questão também da a natureza estar sempre em harmonia com o homem. Tá? Então, pensem assim, lá no romantismo, né? Principalmente lá na primeira fase, as onças andavam pelo mato em harmonia com o homem. Não tinha pernilongo, não tinha nada disso, tá? Eu adoro a natureza, gente, tá? Eu adoro a natureza, mas é só para vocês pensarem aí sobre isso. Tá? Então, a natureza só trazia coisas boas, não coisas ruins. E a presença do indígena aqui é muito forte. E, bom, vamos lá aos poemas, daí eu vou falando de mais características desses poemas. Pessoal, já tenho dois vídeos aqui no canal, então como o tempo está curto, eu não, tá? Não vou regravar de novo dois vídeos que já tem no canal. Então, mas eu vou deixar nessa playlist esses dois vídeos para vocês e vou deixar aqui também, né, que momento que vocês podem ver esses vídeos. Aí, e vamos lá. Então, esses dois cantos, né, o canto do guerreiro e o canto do piaga, eles estão no livro Primeiros Cantos. Tá? Não são só esses daqui, né, dessa playlist, tá? Mas que é o Wikipedia, né? Mas esses dois estão. O Canto do Guerreiro você pode achar lá no vídeo sobre, né, Primeiros Cantos. Ele está a partir do minuto 7. Tá? Então, lá no minuto 7, você coloca ali próximo ao minuto 7, você vai ver ali o Canto do Guerreiro. O Canto do Piaga está na sequência, porque vem o Canto do Guerreiro e já vem o Canto do Piaga. Tá? Então, se você deixar ele na sequência, ele vai continuar. Só que, claro, gente, ali nos primeiros cantos, eu não fiz um detalhamento maior, né? Principalmente do canto do Piaga, que é um canto longo. Então, tem um vídeo próprio aqui no canal também do canto do Piaga, que eu vou deixar para vocês. Então, vocês podem ver, né? Se quiser o vídeo lá dos primeiros cantos, mas eu aconselho o canto do Piaga a ver o vídeo próprio, tá? Que é um vídeo que eu fiz para o vestibular UniOeste. Então, vocês podem achar esses dois lá. Eu não vou refazer aqui, é só olhar lá. Então vamos aos inéditos, digamos assim, que eu não fiz ainda. Tá, pode ser que eu tenha feito em algum momento, mas gente, eu fiz tanta coisa já nesse canal que às vezes eu me esqueço que eu fiz. Já aconteceu de eu fazer dois vídeos da mesma análise, tá?
da mesma obra. Então vamos lá. Deprecação. O que é deprecação? Deprecação é um pedido, é uma prece, tá? E aí, vamos ver primeiro o poema aqui, tá? O poema, então, ó, observa, ele tem 4, 8, 12, desculpa, 12, olha aí, 8 mais 4, 12, né? São 12 estrofes, tá? De 4 versos cada uma. E observa, né, que ele vai ter a rima aqui sempre na segunda e na quarta, tá? A primeira e a terceira não rima, rima a segunda e a quarta. Gentis infeliz, vingança mudança, cruentos sedentos, Deus teus. Esses poemas indigenistas, né, indígenas do Gonçalves Dias, eles têm muita musicalidade, tá? Já vou mostrar isso para vocês daqui a pouquinho. Que mais? Que mais preciso falar sobre isso? Ó, todos os versos, tá? Todos os versos, ele tem 11 sílabas poéticas. Professor, 11? Mas a gente aprende que geralmente é redondilha menor, 5, redondilha maior, 7, versos decassílabos, 10 e versos dodecassílabos, 12. 11? Eu não vi isso ainda. Eu vou explicar para vocês o porquê, tá? Então observa aqui, ó. Tupã, ó Deus grande, grande, cobriste o teu rosto com denso velamen de penas gentis, e jazem teus filhos clamando vingança dos bens que lhes deste, da perda infeliz. Ó, 11. Pessoal, por que 11? Aqui é o ritmo do tambor, tá? Dos indígenas. Ó, preste atenção. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Perceberam? 11 batidas, tá? Então, as 11 sílabas. Por isso acontece isso aqui. Então, vamos lá. Deprecação, né? Como eu falei, impedido. Então, você já observa ali, Tupã. Tupã, ó Deus grande. Né? Então, o vocativo é Tupã. E ele já fala, Tupã, ó Deus grande. Então, vai fazer um pedido a Tupã. Cobriste o teu rosto. Tupã, cobriste o teu rosto com denso velame de penas gentis. Ou seja, Tupã não está vendo, ele cobriu o rosto, tá? Cobriste, segunda pessoa. Estou falando com quem? Estou falando com Tupã. Tupã é a segunda pessoa aqui. E jazem teus filhos clamando vingança dos bens que lhes deste da perda infeliz. Ó, então, teus filhos jazem é quando morre, seus filhos morrem, tá? Teus filhos morrem clamando vingança, pedindo vingança, né? Dos bens que lhe deste da perda infeliz. Então, eles perderam algo muito grande. Tupã, ó Deus grande, teu rosto descobre, tá? Então, lá no primeiro, Tupã, cobriste o teu rosto. Agora ele fala, Tupã, teu rosto descobre, um pedido, descobre o teu rosto, Tupã. Bastante sofremos com tua vingança. E a culpa disso é colocada numa vingança de Tupã. Tá? Então, sempre aquela coisa de buscar uma explicação. O Gonçalves Dias coloca isso como os indígenas achassem que aquilo era um castigo de Tupã. Uma vingança de Tupã por algo que eles teriam feito errado. Já lágrimas tristes choraram teus filhos que choram tão grande mudança. Tão grande mudança, né? Aquela coisa, os indígenas andavam em harmonia com a natureza, de repente, né? Começaram a ser escravizados, começaram a morrer um atrás do outro, pelas doenças, pela matança que os europeus trouxeram. Anhangá impiedoso nos trouxe de longe os homens que o raio manejam cruentos. Ó, Anhangá impiedoso. Anhangá pode ser visto como uma divindade do mal, né? Alguns colocam, eu não gosto de ver isso porque os indígenas não têm muito isso, né? Assim como as religiões afros, de bem e de mal. Tá? Mas Anhangá, muitos colocam como, né, o capeta. Mas não é bem assim. Então Anhangá é um outro espírito, uma outra força, né? Que tem mais ligação com o mal, muitas vezes. Anhangá impiedoso nos trouxe de longe os homens que o raio manejam cruentos. O raio manejam cruentos. Que raio? Raio, né? A pólvora, o tiro. Que vivem sem pátria, que vagam sem tino, traz do ouro correndo, vorazes sedentos. Então esses homens, né, que vagam sem a pátria, deixaram a pátria deles lá para trás, atrás do quê? Atrás do ouro que tem aqui. E a terra em que pisam e os campos e os rios que assaltam são nossos. Tu és nosso Deus.
Então, Tupã, tu é nosso Deus, não o Deus deles. Por que lhes concedes tal alta pujança, se os raios da morte que vibram são teus? Então, né, olha o pedido, né, meio que culpando o Tupã aqui. Por que você concede isso a eles? Se quem morre somos nós, tá? Nós estamos morrendo. Por que isso? Se eles não são teus, nós somos teus. Isso aqui me lembra bastante lá do Gregório de Matos, um pouquinho, tá? Aquela questão do Gregório de Matos, quando ele jogava a culpa a Deus do que acontecia, né? Pelos pecados deles. Tupã, ó Deus grande, cobriste o teu rosto com denso velame de penas gentis, e jazem teus filhos clamando vingança dos bens que lhe deste da perna infeliz. Repete aqui, tá? Ó, o primeiro verso e repete aqui no quinto. Teus filhos valentes, temidos na guerra, no albor da manhã confortes que os vi, a morte pousava nas plumas da flecha, no gume da massa, no arco tupi. Vocês perceberam aqui aquela batida do tambor? Tum, 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 tum. Teus filhos valentes, temidos na guerra. Tá? No albor da manhã, confortes que os vi. Tá? Então, 11 batidas. No gume da massa, no arco tupi. E hoje, em que apenas a enchente do rio 100 vezes é visto crescer e baixar, né? A contagem do tempo pelos indígenas era feita pela natureza. Então, a enchente do rio 100 vezes é visto crescer e baixar. Ou seja, se passou muito tempo. Já restam bem pouco dos teus que ainda possam, dos seus que já dormem os ossos levar. Então, perceba, sobraram poucos dos teus. Eles estão acabando com a gente, estamos ficando poucos aqui. Teus filhos valentes causavam terror, teus filhos enchiam as bordas do mar, as ondas chacoalhavam de estreitas garas de flechas cobrindo os espaços do ar. Ou seja, teus filhos eram valentes, causavam terror. Hoje isso não acontece mais. Já hoje não caçam nas matas frondosas a corça ligeiro trombudo quati. A morte pousava nas plumas da flecha, no gume da massa, no arco tupi. Então observa, o guerreiro perdeu a força, o indígena já não tem mais força. E anterior a isso, é cobrado aqui, né, o canto do guerreiro e o canto do piaga, tá? Então observa, o canto do guerreiro, o canto do piaga e agora aqui deprecação, pedido. Então, o guerreiro canta, o piaga canta, agora nós temos aqui. E aparece a presença do piaga aqui. O piaga nos disse que breve seria. Eu explico bem quem é o piaga lá no vídeo, tá? Do canto do piaga. O piaga nos disse que breve seria a que nos infliges cruel punição. E os teus ainda vagam por serras, por vales, buscando um asilo por ínvio sertão. Ou seja, né, os indígenas correram para o sertão, saíram do litoral, deixaram aquela região e foram cada vez mais para o interior. Tupã, ó Deus grande, descobre o teu rosto. Observa, volta lá para o início, né, o mesmo vocativo. Tupã, ó Deus grande, descobre teu rosto. Né? Ó, lá na segunda estrofe, ó. Lá é teu rosto descobre, aqui é descobre o teu rosto. Bastante sofremos com tua vingança, já lágrimas tristes choraram teus filhos que choram com grande tardança. Tão grande tardança, está tardando para isso, né? Mudar. Descobre o teu rosto. Percebam que aqui já não há um vocativo. Já é diretamente, ó. Descobre o teu rosto. Ressurjam os bravos. Ressurjam os homens bravos. Que eu vi combatendo no albor da manhã. Que eu vi, já não vejo mais. Conheça-te os feros, confessem vencidos, que és grande e te vingas, que és Deus do Tupã. Tá? Confessem vencidos, né? Eles confessem que és grande e te vingas, né? Vai te vingar deles agora que és Deus, ó Tupã, né? Esse pedido ao Tupã para interferir. Próximo poema é Marabá. Pessoal, Marabá é um poema que ele tem até, né, um discurso direto ali, tem as falas, né, tem o travessão ali, um discurso direto. Mas parece, né, assim, mas nós vamos verificar que esse poema, na verdade, ele também tem uma metrificação. Ó, eu vivo sozinha, ninguém me procura. Perceberam que é os mesmos 11 versos? Tum, 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 tum. Eu vivo sozinha, ninguém me procura. Eu vivo sozinha, ninguém me procura. Tum, 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 tum. Professor, mas e agora não tem 11? Agora não tem 11, agora tem 5, tá? Acaso feitura, não sou de Tupã. Se algum dentre os homens de mim não se esconde, tu és me responde, tu és Marabá. Perceberam? Tá?
Então, olha o que acontece aqui. Vamos lá, ó. Ó, vou colocar o ritmo aqui da primeira estrofe para vocês entenderem bem isso. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Perceberam? 11, 5, 5, 11, 5, 5. 11, 11, 11, 11, 11, 5. Então, a partir daqui, ó, ele vai mudando o ritmo do tambor, tá? O ritmo do tambor. Vamos lá ao conteúdo, tá? Marabá. O que é Marabá? Além de ser, né, uma cidade lá no Pará, que tem esse nome por isso também, né? Marabá, pessoal, é a filha do indígena com o europeu. Então, é a mestiça, né? Ou o mestiço, o Marabá ou a Marabá. Só que aqui é feminina porque ela já se mostra aqui no início. Eu vivo sozinha, ninguém me procura. Ó, a fala dela, ela está falando, eu vivo sozinha. Então Gonçalves Dias, ele faz aqui o quê? Ele se coloca como eu lírico feminino, desculpa, como eu lírico feminino para falar que, né, eu sou Marabá. E Marabá vive sozinha, acaso feitura não sou de Tupá? Né? Ou seja, tá? Pessoal, esse Tupá e não Tupã é para rimar com Marabá, tá? Então sou de Tupá, Marabá, né? Tupã aí não daria, tá? Só por isso, é mesmo Tupã lá do poema anterior. Então ela diz, né? Pô, eu não sou de Tupã. É o questionamento dela, né? Que ela vive sozinha. Se algum dentre os homens de mim não se esconde, tu és, me responde, tu és Marabá. Então, se algum homem não se esconde e fala com ela, já fala para ela, tu és Marabá. Então ela não é aceita ali, né? No seu povo, naquele povo, né? Naquele povo indígena. Por quê? Porque ela é Marabá, ela é mestiça. Meus olhos são garços, são cor das safiras. Tem luz das estrelas, tem meigo brilhar. Imitam as nuvens de um céu anilado, as cores imitam das vagas do mar. As cores imitam das vagas do mar. O que são as vagas do mar? Tá? São as ondas. Então, imita as nuvens do céu anilado. O que é o céu anilado? É azul, o mar é azul, os olhos dela são de cor azul. Então perceba, indígena não tem cor azul, né? Então ela é desprezada por isso. Se algum dos guerreiros não foge a meus passos, teus olhos são garços, responde anojado, mas és Marabá. Seus olhos são garços, né? Ó, tudo bem. Só que ele responde anojado, mas és Marabá, né? És Marabá. Quero antes uns olhos bem pretos, luzentes, uns olhos fulgentes, bem pretos que tintos, não cor de Inajá. A Inajá é um fruto, né? É um fruto que ele tem um coquinho, um coquinho dentro que a gente quebra. Em alguns lugares, por exemplo, na minha região, né? Na região que eu sou nascido, é chamado de coquinho indaiá. A gente chama de indaiá, tá? E em alguns outros lugares também é conhecido como Anajá. Ah, pessoal, eu não falei anteriormente, tá? Eu tava pensando nisso agora se eu falava ou não, por isso que eu me perdi aqui um pouquinho. Mas os teus olhos são garços, né? Garços é um tom entre azul e verde, tá? Verde azulado, na verdade. E ela pede aqui, né, que ela queria ter uns olhos bem pretos, né? Bem pretos retintos, né? Não cor de Anajá. Anajá por ser claro, tá? Porque o Anajá, ele é amarelado. É alvo meu rosto da alvura dos lírios, da cor das areias batidas do mar. As aves mais brancas, as conchas mais puras não têm mais alvura, não têm mais brilhar. Então a pele dela é branca, né? Se ainda me escuta meus arcos de lírios, és alva de lírios. Sorrindo responde, mas és Marabá. Então todo mundo fala, mas tem esse mas, né? Esse mas, porém, você pode ser isso, mas és Marabá. Então o fato de ser Marabá prevalece sobre qualquer qualidade que ela tenha. Quero antes um rosto de jambo corado, né? Jambo escuro. Um rosto crestado do sol do deserto, não flor de cajá. Flor de cajá é clara. Meu colo de leve, sem curva, engraçado como haste pendente dos cactos em flor. Mimosa indolente resvalo no prado como um soluçado suspiro de amor. Eu amo a estatura flexível e ligeira, qual de uma palmeira. Então me responde, tu és Marabá. Quero antes o colo da ema orgulhosa que pisa vaidosa que as flores campinas governam de estar. Vocês percebem aqui, né, o que eu falei lá do tambor? Tá? Isso é muito legal, gente, porque eu tô falando por mim, né? Mesmo quando você pega, né, quem tem essa noção aí né, de ritmo, quando você pega um poema, até que você nunca leu, você vai ler, você vê o ritmo, você lê o poema inteiro naquele ritmo, tá? Você segue o ritmo. Isso é muito interessante.
E ela vai se falando, né, comparando com a natureza, comparando com elementos da natureza, como eu falei anteriormente, uma das características, tá, do Gonçalves Dias, ela vai se comparando e falando como ela gostaria de ser, que ela não gostaria de ser assim, porque ela não aceita só porque ela não é aceita porque ela é uma marabá. Meus loiros cabelos em ondas se anelam, ou seja, o cabelo dela não é liso. O ouro mais puro não tem seu fulgor. As brisas nos bosques de os verem se enamoram, de os ver tão formosos como um beija-flor. Mas eles respondem, teus longos cabelos são loiros, são belos. Então ela tem tudo bonito, ela é linda, tá? Mas ela é marabá. Seus loiros são belos, mas são anelados, tu és marabá. Quero antes cabelos bem lisos, corridos, cabelos compridos, não cor do ouro fino, nem cor da najá. Tá? Então aqui sim faz sentido a cor da najá, né? Que o anajá ele é amarelo, ele é dourado, né? Dourado. É que aparece o dourado ali, né? Mais amarelo. E as doces palavras que eu tinha cá dentro, a quem nos direi? O ramo da cássia no fronte de um homem jamais cingirei. Tá? Então, ela sabe que ela não vai ter homem nenhum. Jamais um guerreiro da minha arazóia me desprenderá. Eu vivo sozinha, chorando mesquinha, que sou marabá. Então observa, né? É triste que ela está sempre sozinha, né? Ela sabe que ninguém vai se interessar por ela. E termina, né? Eu vivo sozinha, chorando mesquinha, que sou marabá. E lá no começo ela fala, né? Eu vivo sozinha, ninguém me procura, tá? E falam que ela é marabá. E aqui no final termina, eu vivo sozinha, chorando mesquinha. Por quê? Qual é o motivo? Porque sou marabá, né? Que sou marabá. Ó, que sou marabá. Se colocasse um porquê ali antes, ficariam 6 sílabas. Perceba? Então ele não coloca, ele não coloca o por aqui antes, porque sou marabá. Só coloca o que sou marabá. Tá? Só para vocês entenderem, para ter 5 sílabas poéticas, para ter o ritmo, né? Que sou marabá. Senão ficaria assim, ó. Porque. Ó, até me perdi. Porque sou marabá. Ó, ficaria estranho. Próximo e último poema, O Leito de Folhas Verdes, que é um poema que eu gosto muito. Eu gosto bastante, tá, do Gonçalves Dias, apesar dele ter essa visão indígena assim, né, um pouco, né, diferente, mas eu entendo, né, início do século, início, não, mais meados do século, né, do início para o meio do século XIX ali, eu entendo e eu gosto bastante da poesia dele, principalmente por causa do ritmo. Aqui nós não vamos ter, tá, como outro poema, percebam, né, que até eu vou fazer uma leitura diferente. Nós não temos 11 sílabas poéticas, nós temos 10, ó. Por que tardas já, que tanto há custo? A voz do meu amor moves teus passos. Da noite a viração, movendo as folhas. Já nos cimos do bosque rumoreja. Tá? Então, perceba. São versos brancos, né? Nós não temos aqui rimas, tá? Custo, passos, folhas, rumoreja, altiva, zelosa, brandas, flores, perceba, né? Não tem rimas, são versos brancos, mas eles são é, os versos têm 10 sílabas poéticas, então em versos decassílabos. Leito é onde você dorme, né? Leito de folhas verdes. Então, ó, leito de folhas verdes, né? Feito com a natureza, aproximação da natureza. E novamente nós vamos ter um eu lírico feminino. Porque tarda Jatir, que a tanto custo, a voz do meu amor move os teus passos. De noite a viração movendo as folhas, já nos cimos do bosque rumoreja. Então, é um lamento aqui, né? Do eu lírico aqui, feminino no caso, né? Que ela fala, porque tarda Jatir. Jatir é o nome do amado, né? Pô, Jatir, por que você não vem aqui, né? A voz do meu amor move teus passos, né? A voz do meu amor move teus passos? É uma pergunta, né? Que tanto custa a voz do meu amor, tá? E o Jatir não vem. Eu sob a copa da mangueira altiva, nosso leito gentil cobri zelosa. Né? Então, nosso leito eu cobri zelosa, eu preparei a nossa cama, com um mimoso tapiz de folhas brandas, onde o frouxo luar brinca entre as folhas. Então, para o leito de folhas verdes, ele ficar macio, né? Ela coloca aquele leito de folhas verdes. Do tamarindo, a flor abriu-se há pouco. Então, a flor do tamarindo abriu. Olha a comparação com a natureza. A contagem do tempo pela natureza. Já solta o bogari mais doce aroma. Então, ó, a flor do tamarindo abriu, o bogari solta mais doce aroma. Então, ali está cheiroso e bonito, né? A flor do tamarindo abriu-se
e o Bulgari, né, solta o mais doce aroma. Então está cheiroso e bonito que a flor está lá. Como prece de amor, comparando, né, falando como prece de amor. Está comparando uma prece de amor. Como estas preces no silêncio da noite, o bosque exala. O bosque exala. Ai, o bosque está cheiroso. Jatir. Brilha a lua no céu, brilham estrelas, correm perfumes no correr da brisa, a cujo influxo mágico respira-se um quebranto de amor melhor que a vida. Aí vocês vão falar assim, professor, mas olha aqui a diferença de tamanho desse verso para esse. Como assim que todos têm 11? Tem, pode contar que tem 11, porque o que nós temos? Ó? Nós temos junções, tá? de sílabas. Por quê? Porque um verso termina em vogal e outro começa em vogal. Então, quando a gente vai ler, a gente vai contar assim, ó, um quebranto já, ó, já, tá? Melhor que a vida, melhor que a. Então a gente junta, tá? Por isso que dá essa diferença. Brilha a lua no céu, brilham estrelas, correm perfumes no correr da brisa, a cujo influxo mágico respira-se um quebranto de amor melhor que a vida. Olha que lindo, né, a descrição ali, né, da nossa indígena ali, né, que ama o Jatir, e o Jatir não volta. A flor que desabrocha ao romper da alva, um só giro do sol, não mais vegeta. Eu sou aquela flor que espero ainda, doce raio do sol que me dê vida. Olha, ela se coloca como uma flor, que ela está esperando o raio do sol para dar vida a ela. Então o Jatir é o sol que vai chegar e vai dar vida a ela. Sejam vales ou montes, lago ou terra, onde quer que tu vás, ou dia ou noite, vai seguindo após ti meu pensamento. Outro amor nunca tive, és meu, sou tua. Então perceba que o eu lírico aqui, né, a menina, que é a mulher, a indígena, ela se coloca ali, né, pô, Jatir, és meu, sou tua, outro amor nunca tive, tá? Meu pensamento, né, vai te seguindo, Jatir, e o Jatir não vem. Meus olhos outros olhos nunca viram. Não sentiram meus lábios outros lábios, nem outras mãos, Jatir, que não as tuas. A arazóia na cinta me apertaram. Olha só, ela fala, né, que ela é dele. Ali continua. E a arazóia na cinta me apertaram. Né? Ah, então, ó, nem outras mãos que não as tuas, a arazóia na cinta me apertaram. Pessoal, arazóia é o a saia, né, que elas usam ali, enfeitadas. Então ela diz que nem outras mãos apertaram a cintura dela, né, ali na cintura dela, ali onde tem a saia, né? Então não pegaram na cintura dela. E aí volta, né, ali do começo, lembra do tamarindo lá no começo? O tamarindo, como estava o tamarindo? Cadê o tamarindo? Tamarindo, cadê você? Do tamarindo a flor abriu-se há pouco. Então a flor abriu lá. Agora olha o que acontece com a flor do tamarindo. Do tamarindo a flor jaz entreaberta. Jaz quer dizer que morreu, né? Quem jaz já está morto. Então a flor do tamarindo já morreu. Já solta o bogari mais doce aroma. Como que estava o bogari lá no início? O bogari, ó, cadê o bogari? Bogari é a árvore, tá? Já solta o bogari mais doce aroma, tá? E aqui já solta o bogari mais doce aroma, ou seja, o aroma do bogari ainda está lá, né? Não se acabou, mas a flor do tamarindo já está morta, já está entreaberta, né? Já está secando. Também meu coração, como estas flores, melhor perfume ao pé da noite exala. Não me escutas, Jatir, nem tardo acodes. A voz do meu amor, quem vão te chama. Então, ó, ela ficou sozinha. O Jatir não escuta, tá? Não acode a voz do coração, nem tardo acodes, né? Nem tarde, né? Ainda é tarde e ele não acode. Ela está o chamando em vão. Tupã, lá rompe o sol do leito inútil, a brisa da manhã sacuda as folhas. Então ela já faz um pedido, né? Tupã, lá rompe o sol. Vejam que Tupã é sempre presente nos poemas. Tupã, lá rompe o sol já está nascendo, a minha noite já acabou, né? Do leito inútil, ou seja, o leito foi inútil, Jatir não veio. A brisa da manhã sacuda as folhas, ou seja, que a brisa da manhã já, né, pode desfazer esse leito aqui, que ele não serviu para nada. Então, esse é o lamento da amada aqui, que não tem nome, né? Ela não aparece o nome dela, mas que é a amada do Jatir. Eu gosto muito de fazer esses vídeos, gente. Gosto mesmo, tá? E se você chegou até o final aqui e gostou, tá?
deixa um like, esses vídeos são especiais, exclusivos para quem está fazendo o vestibular seriado em, tá? O segundo ano, a etapa 2, tá? Então, se você realmente gostou, deixa o seu like aí, tá? Comenta se gostou ou não, se concorda, se não concorda. Não se inscreveu no canal, ainda se inscreve, ajuda o professor Sid Clay a levar literatura a mais pessoas que precisam aí devido aos vestibulares. Espero realmente que tenham gostado. Por hoje é isso e simbora estudar!